Vamos ao vivo agora, ao vivo com o Kleber Luiz. Se der para colocar o Kleber já comigo aqui. Clebinho já está aqui. Kleber, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao nosso BG. Nosso BG, como sempre, é em cima da notícia. A gente já vai abrir com esse caso agora. Pais de jovem que morreu atropelada na saída de uma festa em Cedral no ano passado. Eu lembro desse caso. Foi super trágico. Estão pedindo quase 1 milhão de indenização ao motorista. Clebinho vai contar pra gente o que aconteceu, vai relembrar também essa tragédia na época, porque a gente acompanhou. Eu recordo que o menino aí, o jovem que atropelou essa menina, fugiu do local, não prestou socorro. A gente tem informações também que ele estava alcoolizado e agora tem essa decisão, tem essa medida de 1 milhão de reais de indenização por parte aí dos pais da garota, né? Kleber, boa tarde para você, meu amigo. Vamos falar desse caso. É uma tragédia, infelizmente a gente vai relembrar, mas tem novidade, né? Exatamente, Josi, mais uma vez, uma boa tarde, na verdade, para você, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Mais uma tragédia que a gente relata aqui no Balanço Geral. A gente volta a esse assunto que aconteceu em janeiro do ano passado e agora a novidade. Então é essa, os pais então dessa jovem, Stephanie, que estava em uma festa pré-carnaval em um conjunto de chácaras ali entre Cedral e Rio Preto, eles entraram na justiça agora na área civil. Lembrando que o motorista do carro já responde a um processo criminal, inclusive já foi pronunciado, deve ir a júri popular, não tem data marcada para o julgamento ainda, ele responde em liberdade a esse processo criminal, mas agora tem um novo processo, dessa vez na área civil, por danos morais. Esse processo, então, movido agora pelos pais da jovem contra o motorista e também contra o pai dele. Contra o motorista, claro, porque praticou tudo isso, causou todo esse acidente, e contra o pai dele, porque o pai dele era o proprietário do carro que ele conduzia no dia do acidente, né? E por conta disso eles pedem 700 salários mínimos de indenização, dá cerca de 988 mil reais. Eles alegam que desde a morte da jovem, a rotina da família mudou completamente, os pais não estão mais conseguindo trabalhar, tiveram que deixar o emprego, estão vivendo à base de medicamentos, de calmantes para superar tudo isso, né? E sempre que tem alguma movimentação no caso, eles relembram toda essa história, ficam remoendo, isso faz mal ainda para eles, piora a situação, e então por conta de tudo isso eles pedem essa indenização por danos morais, de que chega aí a cerca de 988 mil reais. O processo já foi acatado, né, pela justiça aqui de Rio Preto. Agora os acusados terão um prazo para se defender, para apresentar as suas defesas, né, as suas declarações. Então o processo ainda vai tramitar, tem todo um trâmite, o direito à ampla defesa, não se sabe se condenados, se vai ser esse mesmo o valor, se vai haver um acordo, então ainda é tudo muito novo, mas o pedido é esse, 988 mil reais de indenização. Relembrando, como você disse, o caso foi em janeiro do ano passado, a Stephanie estava então numa festa pré-carnaval, o motorista do carro estava no mesmo evento, e aí logo pela manhã ela estava junto com alguns amigos ali na saída de uma dessas chácaras, aguardando um carro por aplicativo, quando acabou atropelada então por este rapaz. Ele não prestou socorro, deixou o local, fugiu e foi detido horas depois em Guapiaçu, dormindo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ele chegou a ser preso, mas o advogado conseguiu relaxar a prisão e, repito, ele agora responde em liberdade a esse processo criminal. São dois processos que vão correr separadamente, né? Na área criminal, a gente aguarda agora a data para ele ir a júri popular, Josi. Olha, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso? A gente está acompanhando fotos aí da Stephanie, de quando ela era criança, ainda uma menininha, né? E depois a foto dela mais recente, também de quando ocorreu o acidente. A gente viu as imagens da chácara também, para quem não conhece, fica aqui perto de São José do Rio Preto. Muita gente conhece, né? Chácara Viva Eventos, lá tem um complexo de chácaras e é um local que há festas com frequência. A gente viu aquele caminho ali, aquela entrada e a saída. A turma toda não era só a Stephanie, não, que estava saindo da festa. Eu lembro porque, inclusive, eu tenho amigos que na época tinham muita amizade com a Stephanie. Estava todo mundo saindo, não somente ela, uma turma, vários jovens também estavam saindo aí juntamente com ela dessa festa. Ele estava, gente, em alta velocidade aí por esse caminho que a gente está vendo. Estava realmente embriagado, foi o que a polícia também e testemunhas constataram na época, e ele acabou atropelando a Stephanie, mas ele poderia ter atropelado aí várias pessoas. Assumiu realmente o risco de matar e está em liberdade, né? O que é o pior disso tudo, né?
como a nossa lei é frágil, né? Eu tenho que comentar isso porque a gente tem, por trás dessa história toda, e o Kleber está aqui comigo e eu vou pedir até para ele reforçar isso, a gente tem aí os pais da Stephanie que estão pedindo essa indenização, mas a gente sabe que dinheiro no mundo vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, vai tirar essa dor que até hoje eles têm no coração. A gente sabe que dinheiro nenhum no mundo, pode ser 1 milhão, 2, 3, 4. Agora eu acho que o pior de tudo é que o rapaz aí que estava em casa dormindo, fingindo que nada tinha acontecido e, segundo testemunhas, ele viu que ele atropelou a menina e que ele poderia ter atropelado outras pessoas também, fugiu do local, não prestou socorro. O pior disso tudo, né, Kleber, é que ele tá solto, né? Tá respondendo em liberdade, a gente nem sabe como vai ser esse júri e se ele vai ficar preso, né, meu amigo? Exatamente, né? Essa sensação de impunidade que é o pior, e talvez até o fato da família da Stephanie ter entrado na justiça, também na área civil, pedindo essa indenização, como você disse, dinheiro nenhum traz a Stephanie de volta. Tenho certeza, conhecendo o amor de pai, né? Como funciona, e no caso deles não vai ser diferente, né? Eles trocariam todo o dinheiro do mundo pela filha deles de volta, né? Mas talvez eles tenham entrado até com essa ação judicial também na área civil, como mais uma forma de punir o motorista, já que na área criminal está andando muito devagar, as nossas leis elas são muito frágeis, como você disse, né? E aí a gente tem essa sensação de impunidade, porque ele cometeu tudo isso, estava na festa. Muitas pessoas disseram que viram ele ingerindo bebida alcoólica ali, pegou a direção do veículo, saiu dirigindo, assumindo o risco de matar alguém, e foi o pior, ao atingir a Stephanie e fugir sem prestar socorro, aí tem mais certeza ainda de que realmente ele assumiu o risco de tirar a vida de alguém, né? Porque aí é algo concreto, a pessoa está ali ferida, ele deixa essa pessoa, vai embora. Ah, eu tinha medo de ficar no local. A gente aprende isso, inclusive, na própria autoescola, a legislação é bem clara ao dizer isso também, né? Se você se envolveu em um acidente e por algum motivo você não quer parar imediatamente no local do acidente, porque você tem medo, às vezes é um local deserto, você pode ser assaltado, ou tem muitas pessoas em volta, você tem medo de apanhar, de ser agredido, porque as pessoas estão revoltadas, você pode sim deixar o local, mas você tem que imediatamente achar um local que você considere seguro, ou dirigir até uma delegacia, no meio do caminho acionar socorro, dizer, olha, eu estava dirigindo um carro, eu atropelei alguém, o local é este. Então você tem que se apresentar imediatamente às autoridades. Você não é obrigado a ficar no local esperando, mas você não pode ir para casa dormir como se nada tivesse acontecido, né, Josi? Ô Kleber, deixando claro também, a gente não está querendo acusar ninguém, porque esse não é o nosso papel aqui. A gente está comentando os fatos. Não adianta falar que não tinha bebido, que não estava alcoolizado, que não estava bêbado, porque era uma festa open bar. O cara tá saindo da festa às 6, 7 horas da manhã, você acha que ele não bebeu a noite toda? E outra, o caminho ali, a saída, não era para ele estar em alta velocidade também. Então isso tudo é muito claro. Saiu do local, foi para casa, estava dormindo como se nada tivesse acontecido. Agora eu fico aqui me perguntando, e eu tenho certeza que quem está em casa também, o nosso público, os pais que estão assistindo a gente também, inclusive você também, né, meu amigo? Porque a gente acompanhou o caso na época. Será que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Eu acho que não basta só sair do bolso dele e da família R$1 milhão, porque eu nem sei se tem condições para pagar tudo isso e se essa medida vai ser cumprida também. Mas será que consegue? Já passou um ano. Já passou um ano e a gente não teve resposta. Será que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente com o peso dessa culpa toda? Porque ele é culpado, né? Não tem como a gente falar que ele não é culpado. Ai, coitadinho, saiu da festa, não tinha bebido, foi um equívoco, né? Não tem como a gente passar a mão na cabeça e achar que nada de mais grave aconteceu e que ele é inocente e que tá tudo bem, gente, há um ano solto. Pois é, a gente, como você disse, né, a gente tem que aguardar o julgamento, até porque a nossa legislação é bem clara ao dizer que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então a gente tem que aguardar o resultado do júri popular, transitar em julgado, e saber se inclusive o fato dele ter ingerido bebida alcoólica também foi crucial para o resultado ali do acidente, ou se houve alguma outra situação, um animal entrou na frente, ou se a jovem por algum motivo acabou entrando na frente do carro. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas a gente tem que deixar bem claro isso, que a nossa justiça
justiça funciona assim. Senão, daqui a pouco é perigoso a gente ser preso, a gente tem que pagar uma indenização e ele ficar solto. Então, a gente gosta sempre de deixar isso muito bem claro, né? É bem isso Mas, mesmo. realmente, todos os indícios, tudo o que aconteceu ali, demonstra que provavelmente tenha sido, sim, consequência de um ato irresponsável dele, que pessoas disseram que teriam visto ele bebendo. Você mesmo disse que tem a questão aí do relato que ele estava em alta velocidade. E o crucial nessa história é ter deixado a moça ali ferida no chão e ter ido embora, ter negado, ter omitido socorro. Mas a respeito do pedido à indenização, pelo que a gente acompanha e conhece da legislação brasileira, provavelmente esse valor de 988 mil, na verdade, quase R$1 milhão, ele não deve ser atingido mesmo se ele for condenado, porque existe a razoabilidade, né? Ninguém pode ficar rico às custas de uma decisão judicial ou pobre. Então, provavelmente, se a família demonstrar que não tem esse dinheiro para poder pagar a indenização, deve ser um valor bem mais baixo que esse, se houver uma condenação, Josi. Mas você sabe, só para fechar aqui o caso também, né, e eu me despedir de você, a gente tem que comentar isso aqui, porque a gente representa aí muitas famílias e a gente se coloca no lugar desses pais também. É o nosso papel, é o nosso dever cobrar isso aqui também. Eu estou pensando em quem está em casa assistindo agora, porque eu duvido que alguém está discordando do que a gente está falando, né? Houve esse acidente, realmente assumiu o risco de matar e matou realmente uma jovem que tinha uma vida toda pela frente. Eu aposto que se a gente entrevistar esses pais hoje, eles estão, gente, acabados e destruídos. Nada mudou na vida deles, porque perder um filho não é fácil. Então, a gente tem que realmente bater em cima disso e comentar a respeito. Kleber, obrigada. Obrigada pela tua participação. Bom trabalho para você, meu amigo. Boa tarde, tá bom?